Olá pessoal, professor Edson falando aqui com vocês. Aqui nós temos um exemplo de utilização de matriz com a linguagem de programação em Python. Então vamos analisar este exemplo. Nós temos aqui na linha 1 uma matriz chamada dados, onde será armazenado o nome e a idade de uma pessoa. Fazer um controle aí de simulando, né? Como se fosse um armazenamento de dados na memória do computador, simulando o armazenamento de dados num banco de dados, simulando, né? Porque aqui nós estamos trabalhando a nível de memória, com variáveis. Essas matrizes são variáveis que conseguem armazenar vários dados dentro dela e você consegue fazer essa manipulação posteriormente desses dados. Então a ideia aqui é criarmos um algoritmo onde você pode armazenar o nome de uma pessoa e a idade de uma pessoa e depois exibir esses dados, né? Nós estamos trabalhando aí com dados correlacionados, né? Ou seja, o nome e a idade de uma pessoa. As informações estão dentro do mesmo assunto. Entramos aqui numa estrutura de repetição, eu fiz apenas com dois índices, dois dados, tá? Então o nosso i, que vai fazer o controle, o incremento aqui da nossa estrutura de repetição, uma faixa de 2, ou seja, 0 e 1. Então nós vamos armazenar, entre aspas, aí dois registros, fecha aspas, dentro da nossa matriz chamada dados. Aqui dentro é acrescentado na linha 4 uma lista, né, vazia, podemos chamar assim, né? Aqui também podemos chamar as matrizes, os vetores aqui, né? No caso, esse vetor aqui de linha, para podermos controlar a linha onde vai ser armazenadas as informações. E aqui nós estamos usando um input para a entrada de dados, mas usando o comando também append, que vai adicionar dentro dessa lista chamada linha as informações. Depois aqui vem um texto e aqui foi concatenado esse texto com o valor da variável i do for apenas para ir exibindo os valores das linhas, para a gente visualizar esse controle. E depois aqui na linha 7 é onde realmente acontece a inserção dos dados. Nós pegamos a informação que foi digitada na linha determinada aqui pelo for e através do comando append nós adicionamos esses dados dentro da nossa matriz de dados. E depois aqui a gente exibe essas informações. Mas vamos ver aqui a entrada de dados primeiro, né? Para depois observarmos a saída de dados. Então, executando aqui o algoritmo, ele vai exibir aqui na tela. Digite o nome na linha 0, que nós vamos armazenar um nome. Fulano. Aí ele informa, digite a idade na linha 0. Então está sendo alimentada a primeira linha da nossa matriz, a linha 0. Vou colocar lá a idade do fulano. Aí ele vai na estrutura de repetição, né? Ele já passou aqui pelo append, já adicionou essas informações na linha 0. E quando a gente usa aqui o append, automaticamente na linha 0, na coluna 0, ele já armazenou o fulano. E na linha 0, coluna 1, 0001, coluna 1, ele armazenou a idade. E aqui ele vai para outra linha agora. Ciclando. Ciclando, o nome da pessoa está sendo armazenado dentro da nossa matriz ali, né? Na linha 1. E aqui ele vai perguntar, na linha 1, digita a idade. Só que em qual coluna? Na coluna 0 dessa linha 1, né? 0 já está armazenado o nome. Agora na linha 1, coluna 1, então, né? Ele vai armazenar a idade da pessoa. E depois, na sequência, ele já entra aqui no outro for, nessa saída de dados, onde ele vai exibir o nome e a idade. E aqui nós temos também um for com duas variáveis, linha e coluna, em dados. Ou seja, dados é o nome da nossa matriz que foi alimentada aqui anteriormente. Então, tanto a variável L e
a variável C de linha e coluna L. C vão pegar os dados das linhas e das colunas contidas dentro da nossa matriz de dados. Então, ele vai saber que lá nós temos a linha 0 e a coluna 0, a linha 0 e a coluna 1, e a linha 1, coluna 0, e a linha 1, coluna 1. E assim ele consegue imprimir os dados aqui dentro dessa estrutura de repetição. Quando eu faço aqui for L, C, duas variáveis, em dados. Ou seja, as variáveis L e C vão entender quantas linhas e quantas colunas nós temos lá dentro da nossa matriz de dados, e depois a gente faz um print, né? Escreve o texto nome, como nós podemos observar aqui, e concatena com a linha 0. O que nós temos lá na linha 0? O nome. E na coluna 0, né? Dessa mesma linha, né? Dessa mesma linha, da coluna 0, da linha 0, e na coluna 1, né? Da linha 0, tem a idade. E assim ele mostra essa estrutura de dados. Então, uma outra forma de se utilizar o armazenamento de dados em memória, utilizando matriz de dados na linguagem de programação em Python. Até a próxima.